Olha, outra informação importante. Ontem nós falamos aqui a respeito de 200 anos do Senado, que começou no Império, 1824, aquela Constituição que todo mundo sabe. Mas de lá para cá, depois desses 200 anos, tem uma radiografia do Senado que mostra várias informações, mas duas são mais relevantes na nossa opinião. Primeiro, o Senado é formado esmagadoramente por homens. Segundo, os herdeiros são muitos no Senado. O avô, senador, filho, senador, neto, senador e por aí afora. O professor Eduardo Galvão, analista político e professor de Relações Internacionais e Institucionais, do IBMEC Brasília, conosco. Professor Eduardo, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Um prazer falar contigo e com a audiência novamente. Igualmente. Professor, por que poucas mulheres no Senado? Olha, Heródoto, essa questão da diferença entre mulheres e homens no Senado, isso já vem de uma cultura política já muito antiga. Na verdade, o Senado Federal ele é um grande espelho que reflete as discrepâncias que já existem na nossa sociedade. E a política, como um campo tradicionalmente ocupado por homens, tem refletido isso, tem perpetuado isso até hoje. Nós ainda temos uma taxa muito baixa de mulheres na representatividade política, apesar de alguns esforços e políticas para que isso mude. Mas ainda assim temos muito chão pela frente. Agora, professor, outra questão do Senado, as famílias. Cada senador tem 2 suplentes. Me lembro de uma senadora cujo primeiro suplente era o filho dela. Outro senador cujo primeiro suplente era a mãe dele. Então, quer dizer, é hereditário também isso? É hereditário, e parece que essa passagem de poder, ela funciona como um bastão que é passado de pai para filho, ou de um grupo político para o outro herdeiro dentro do mesmo grupo político. Então, esses espaços de poder, eles são transferidos como uma herança. E isso acaba prejudicando a nossa democracia, porque são os mesmos grupos, as mesmas pessoas que continuam nos representando, e isso tira muita da nossa pluralidade. Nós somos um povo muito diverso, muito plural, e isso acaba não sendo refletido nas políticas públicas. Então, veja que pernicioso isso para o reflexo nas políticas públicas. Porque quando se vão discutir leis, regulamentos, aqueles grupos minoritários que não fazem parte dessa elite que recebe hereditariamente o poder, não são ouvidos, não são representados, ou não têm voz como deveriam na definição de políticas públicas. Então, por exemplo, grupos que são menos representados na política, como mulheres, negros, indígenas, acabam não debatendo e acabam não levando essas novas ideias que precisam ser ouvidas na construção de políticas públicas. Então, isso reflete negativamente, não só nas políticas que temos e nas que estamos construindo, mas também no reflexo daquelas que virão. Agora, será que o fato, então, da gente precisar mais de educação política e de cidadão, etc., etc., e por ser uma eleição também majoritária, quer dizer, ele se confunde com a eleição de governador e do presidente, porque coincidem, né? Isso ajuda a essa perpetuação de determinados grupos dominando o Senado da República do Brasil? Sim, certamente, Heródoto. Essa questão da educação política e educação cívica, ela é muito importante para o amadurecimento da nossa democracia. Hoje, a gente percebe que o brasileiro está muito mais interessado por política do que há uns poucos anos. Eu estava assistindo a sua conversa anterior e falando de gerações, né? Isso numa geração passada não havia. Nessa geração, nós já temos pessoas jovens muito mais interessadas na política, mas ainda assim sem um determinado conhecimento necessário de como a política funciona, do jogo partidário, da entrada nos partidos, da representação política, das barreiras que existem para a entrada na política, e aqui eu estou falando não só de barreiras de entrada, como o acesso a partidos políticos por indicação dos caciques dos partidos, mas também barreiras financeiras, barreiras para poder financiar a sua própria campanha. Então, nós temos um interesse maior pela política, pela democracia, mas esse interesse ele não veio acompanhado de uma boa educação cívica e política para que as pessoas possam entender a organização do Estado e como participar da vida política.
E a mídia, ela tem um papel muito importante, né, nessa definição, nessa conceituação e na narrativa que se é criada pelos políticos, mas não é um papel que só a mídia tem responsabilidade. A gente precisa de um grande acordo social, de uma grande cooperação entre escolas, entre academia, entre a sociedade civil, entre governos, com a mídia. Isso tudo levaria a gente a ter um ambiente muito mais diverso, plural e participativo que represente, de fato, as várias nuances da nossa sociedade. Perfeito. Professor Eduardo, muito obrigado. Bom, a minha diferença para o entrevistado anterior era 2 vezes. Em relação a você, é 3 vezes. Heródoto, muito obrigado. É um prazer falar contigo novamente. Muito obrigado ao professor Eduardo Galvão, que é analista político, professor de Relações Institucionais. Já pensou nisso, não? A maioria é homem, Senado. E a maioria é do mesmo grupo político, às vezes familiares. Essa de botar a mãe, sinceramente, botar a mãe como primeira suplente, ele não deve gostar da mãe, não é possível. E é bom a gente lembrar o seguinte, que os senadores têm 2 suplentes. 2. Pra quê? Me fala isso. Pra que 2? Quanto custa isso? Eu não queria falar nesse tema. Quanto custa o Senado? Salvo engano, 6 bilhões de reais por ano. Pega 6 bilhões e divide por 81 excelências. Vê quanto custa cada senador para nós. Tem que ter Senado? Tem. Tem que ter independência? Tem que ter democracia. Agora, pô, você não dá para fazer mais barato isso? Pega 6 bilhões e divide por 81. É quanto a gente fala todo dia aqui no postômetro, sai dessa grana daí. Não é possível, pô. O nosso poder legislativo é um dos mais caros, salvo engano, é o 2º mais caro do mundo. Não é possível. Uma coisa está errada aí.